e vamos dar continuidade a abordar esse tema, que tem sido uma busca constante, né? Quem nunca ouviu falar em harmonização facial? Mas antes de dar início, eu queria me apresentar. Meu nome é Janine Viana, sou professora da casa, estou aqui há quase 5 anos, amo procedimentos faciais, sou professora dessa disciplina e trouxe essa novidade porque no nosso 6º período do curso de estética, nós temos a disciplina de visagismo. Jane deixou eu apresentar ela, meu Deus. Eu estava ali me preparando, ela já pegou o microfone. É que vocês já conhecem ela, né? Mas eu sei que tem aluno de fisioterapia, tem aluno de enfermagem aqui, tem alunos de outros cursos também, mas eu vou apresentar ela para vocês. Janine é uma parceira desde o início comigo, ela está comigo desde 2017 e é aquela parceira, tudo que acontece na área de estética eu chamo ela, Janine, Janine, tudo é com Janine, tudo é ela que me ajuda. E nada mais hoje, ela está aqui para mostrar para vocês o quanto ela é conhecedora, o quanto ela domina essa área da estética. Ela vai conversar um pouquinho com vocês, ela é bióloga de formação, também está acabando biomedicina, então ela vai ser bióloga e biomédica, para se aprofundar melhor nas técnicas de procedimento invasivo. E ela vai conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a disciplina que ela ama, uma das, né? Que é visagismo. Seja bem-vinda, Janine. Palmas para ela! Então, meus amores, realmente, essa disciplina, gente, eu digo que é o meu xodó. Falta 2 anos para completar uma década que eu pratico o visagismo. Desde que eu conheci o visagismo, eu realmente não abro mão para nenhum procedimento. E quando a gente fala em harmonização facial, a gente remete de início a procedimentos que estão atrelados ao botox, né? A toxina botulínica, a preenchimentos. Mas aí eu pergunto para vocês, quem já fez aqui harmonização facial? Quem já fez? Ninguém nunca fez nenhum procedimento estético na face? Gente, harmonização facial é qualquer procedimento estético que vai agregar a valorização da beleza, trazer harmonia para sua face. O que acabamos de ver aqui com o professor Nilber é harmonização facial. Reposicionamento do tecido que está ali, enfrentando uma pitose. Era o passador. Entenderam? A harmonização facial não é apenas toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico reticulado. Não, tá bom? Então, quando a gente fala da importância do visagismo nos procedimentos de harmonização facial, eu enfatizo o que hoje nós comumente verificamos resultados pós-procedimento de harmonização totalmente caricaturados. Concordam comigo? Não está ficando todo mundo muito robótico? Todo mundo muito parecido um com o outro? Cadê a personalização dos procedimentos? A importância desse paciente se reconhecer mediante o espelho. E a questão morfopsicológica. Então, vamos ver um pouquinho sobre o que é cada uma dessas coisas. O que leva à busca pelos procedimentos de harmonização facial? Eu pontuei aqui algumas características, mas vai muito além disso. Leva-se anos para que a gente realmente tenha um domínio sobre essa ciência. Conceito do belo. A evolução e adaptação às mudanças do meio ambiente e à sociedade. Imagem pessoal. Busca pelo status e ascensão social. Autoestima. Bom, gente, o belo é algo muito, muito particular de cada ser humano, de cada cultura.
por assim dizer. Se a gente for lá na Índia, como eu coloquei aí na imagem, a gente observa que o conceito de beleza para esse povo é totalmente diferente do nosso. Uma noiva, ela se veste de vermelho no casamento. Aqui a gente veste branco. Mulheres que usam adornos como esse que a gente está vendo ela, né, para cada pessoa. Sempre vai existir alguém que eu considere bonito e para outra pessoa o mesmo vai ser considerado feio. Porque beleza é muito particular. E a evolução, aqui eu tenho uma foto do período renascentista. Uma mulher nesse período era considerada bela quando ela apresentava. Vamos falar um pouquinho de corpo, que não é o foco do tema hoje, mas o corpo era a mulher cheinha. Olha que coisa boa, ia fazer sucesso. E a face, já que é o assunto abordado. Face cujo queixo, né, a parte do mento, era retraído. Um rosto que simbolizava sensibilidade, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas eram mulheres com face bem feminina, o contrário do que hoje a gente vê bastante o inverso. Isso significa que essa evolução segue ou não segue tendências? Segue. Assim como a gente tem uma forte influência no vestimento, né, na vestimenta, perdão. À medida que a gente evolui, passa-se décadas, a vestimenta vai mudando. Algumas coisas são até exploradas, né? A gente vê uma releitura de décadas passadas, mas sempre com um toque atual. Então, aqui os padrões de beleza estão bastante em processo de evolução. Então, hoje a gente está sendo fortemente influenciado pela mídia. E imagem pessoal, que é um outro ponto super importante, né? A imagem pessoal adequada conta quem o indivíduo é. Isso não é levado em consideração nos procedimentos? Será que isso é levado em consideração? Será que o paciente, quando chega num consultório, passa por uma anamnese, ele vai realmente ser avaliado sobre quem ele é? O que ele faz? Qual é a profissão dele? Qual é a personalidade, o temperamento? Eu aposto com vocês que poucos levam a importância da imagem pessoal. Mas é essa imagem pessoal que, no fim das contas, vai realmente deixar o teu cliente satisfeito. Porque ele vai se reconhecer. Ele vai ver que realmente a imagem dele está projetada intimamente de dentro para fora. Aqui a gente tem um exemplo, nossa, belíssimo, não é? Vocês concordam? Digamos que eu fale para vocês que essa mulher é uma ex-dona do lar que está aproveitando um dinheirinho extra para abrir o seu negócio. Mas ela passou por uma consultoria. Ela queria realmente vender a imagem, porque quando você assume o papel que entra em congruência com o que você faz, tudo funciona. Então, se ela não tivesse passado por essa consultoria e fosse representar a sua empresa, onde é que é a canetinha? Será que é aqui? É. Se ela fosse representar a empresa dela e fosse para uma reunião de negócios com pessoas que pudessem ser investidores da sua empresa, me falem, não parece que é uma pessoa que realmente não tem tempo para si? Se você não tem tempo para se cuidar, você não administra bem a sua vida, o seu negócio. Mas essa outra mulher, que é a mesma, nossa, ela parou, ela se dedicou. 24 horas todo mundo tem. Mas ela deu
importância a ela mesma. Dentro das minhas prioridades vai estar o meu autocuidado. Então, aqui é o resultado, né, de uma imagem pessoal bem trabalhada. Na ascensão social, significa dizer que se você trabalha, por exemplo, como tem aqui um exemplo, numa recepção, você atende várias pessoas ali diariamente. Muitas vezes você recebe pessoas mal-humoradas, estressadas, que te tratam mal. E isso mexe com o teu interior. Você não está afim de se arrumar para o seu trabalho. Isso acontece, gente, isso já é normal. Às vezes a gente está muito cansado. Mas isso não pode virar rotina. Então, essa mulher que está trabalhando como recepcionista decidiu, não é a mesma foto, tá? A mesma pessoa, mas ela decidiu se vestir na posição onde ela quer chegar. Então, ela colocou ali uma roupa mais apresentável, fez uma uniformização da pele. Não é necessário uma maquiagem pesada, mas ela fez um cuidado com a pele, cuidou dos cabelos, e ela passou a ser mais observada. Isso é fato. As pessoas observam e julgam pela forma que a gente se apresenta ao mundo. Então, essa ascensão social, ela vai acontecer, quer seja no seu ambiente de trabalho, quer seja na padaria, quando você for comprar o pão. Quantas vezes a gente não sai de casa com a sandalinha havaiana, a blusinha do prefeito, o cabelo amarrado para cima? Ah, eu vou ali só comprar o pão. Mas ali na fila do pão, você pode conhecer alguém que tenha relevância na tua carreira e você vai perder uma oportunidade. Poxa, que vergonha, olha. Encontrei com o meu chefe, imagina eu, na fila do pão, com a blusinha furada de prefeito, que a gente adora. E Vanushka tá lá na padaria. Janine, que roupa é essa, Janine? É porque eu vim comprar pão. Não importa, a gente precisa se arrumar pra gente, certo? Autoestima, gente. Olha só que palavra tão comentada nos últimos tempos. Principalmente agora, né, nesse período que a gente está vivendo de pandemia. Que a nossa autoestima está um pouquinho abalada devido ao quê? As influências do meio. Quem aí teve um momentozinho de ansiedade na pandemia? Né? Angústia. Enfim, são infinitos sentimentos que refletem na nossa autoestima. Quando a gente busca uma válvula de escape, aí tudo piora. Mas quando você está de bem consigo mesma, a vontade de se cuidar aumenta. E as pessoas também observam. E aí, mais um motivo para a busca dos procedimentos de harmonização facial, melhorar a autoestima. E o que é o visagismo? Por que isso é tão importante? O visagismo, gente, é uma ciência. Surgiu na década de 70. O pai do visagismo, Philip Halvel, desenvolveu infinitas técnicas que hoje são empregadas não só para esse tipo de procedimento, mas também na área capilar, odontologia, arquitetura, entre outras. Então, nós temos infinitas técnicas e ferramentas que vão auxiliar nessa busca pela harmonia para proporcionar uma autoestima elevada. Qual é o objetivo do visagismo para esses procedimentos? Tem como finalidade a busca do belo particular. A gente já viu que isso é um conceito individual. Cada indivíduo, para externar harmonia entre linhas, contornos, formato do rosto, proporção e estética, alinhar dentro da estética, a gente vai trabalhar.
1 ml de ácido hialurônico no lábio para dar um volume. Vamos fazer um jato de plasma aqui, vamos fazer um microagulhamento ali, um lifting facial com cobidor, ou um preenchimento com ácido hialurônico reticulado, enfim, botox. Ele vai te dizer, ou seria o caso do paciente, concomitantemente com esse profissional que entende o que é o visagismo, chegar no denominador comum. Precisa chegar no denominador comum, gente. Não é o profissional que vai determinar o que deve ser feito. Você precisa se sentir bem com a sua imagem. Quais as premissas do visagismo na harmonização facial? Eu coloquei 4. Antropometria, análise facial, que a gente vai ver o que é. Proporção áurea. Fotografia da face. E morfopsicologia. Nós temos no visagismo uma leitura muito simples, apesar do visagismo ser bem complexo, tá? Você precisa se apaixonar de início. Quando você conhece o visagismo, você fica achando meio tudo louco. Mas depois você vai, com carinho, lendo, vai se apaixonando e vendo que, de fato, as técnicas acontecem e realmente surtem resultados. Mas nós costumamos dividir a face em 3 terços, tá? O terço superior, que nós chamamos de primeiro terço, o terço médio, segundo, e o terceiro. Inicialmente, a gente já começa a fazer a antropometria, análise facial, observando esses 3 terços. É comum, por exemplo, a gente observar quando esse primeiro terço é proeminente. A testa mais alta, ela se destaca nos demais terços. E quando acontece no terceiro também, tá? Algumas vezes, esse terceiro terço é retraído, que era o meu caso. Eu já compartilhei bastante aqui com vocês, os meus alunos. Mas há casos de mento proeminente. Será que isso vai afetar na personalidade, na autoestima, no profissionalismo? Acreditem, afeta bastante. Porque se você não se identifica com aquilo que você quer externar, automaticamente todas as áreas da sua vida serão afetadas. A face humana, na antropometria, com suas estruturas ósseas e musculares, apresentam características próprias e peculiares. Então, não adianta a gente chegar num consultório ou numa clínica com a imagem de alguém como referência. Cada pessoa é única. Deus é perfeito, Ele fez cada uma com sua forminha. Então, a gente pode se aproximar de algo que você tenha como referência. Mas deixar exatamente igual, não. Por quê? Toda a caixa craniana vai ser analisada. Tudo. Quanto você tem de distanciamento entre um olho e outro, que é a parte da lacrimal. Buço. Onde que esse nariz está posicionado, se ele está mais para a direita, se ele está mais para a esquerda. Então, a gente vai fazer uma análise vertical, vai dividir, e horizontal, certo? Na análise facial, além disso, a gente vai observar o crescimento, que aí é aconselhável fazer isso a partir dos 19 anos. Por quê, prof? Porque até então, os ossos da face ainda estão em desenvolvimento. Não é aconselhável uma harmonização facial antes dos 19 anos. Então, tem um crescimento facial ósseo, o perfil vai ser analisado. Se esse mento ele está ultrapassando essa margem,
há um prognatismo. Se ele está recluso, um retrognatismo. E isso pode interferir na questão morfopsicológica. Vocês vão entender, é bem engraçado isso. Posição da mandíbula em relação à base anterior do crânio. Tem pessoas que têm a mandíbula bem forte, né? É muito característico isso no gênero masculino. Apesar de que hoje em dia, muitas mulheres buscam essa caracterização da mandíbula forte, angulosa. Porque passa uma mensagem que as mulheres buscam muito há anos e lutam, que é o empoderamento. Por isso que essa busca está desenfreada. Mas a gente pode explorar isso de outras formas. Posição da mandíbula, sentido vertical da face, a divide nos tipos longa, média ou curta. Isso a gente precisa analisar em concordância com o corpo. Se eu tenho uma paciente de face longa, que nós chamamos tecnicamente de rosto oblongo, é um rosto cuja o primeiro terço ou o terceiro terço é extremamente proeminente, ele vai ser desproporcional ao corpo se a estatura for pequena. Se a estatura dessa pessoa é alta, vai ficar em harmonia. A gente não vai sentir necessidade de trazer nenhum tipo de procedimento. Então, o corpo ele também vai ser avaliado nessas proporções. A proporção áurea. Gente, já lá no pai da medicina, Hipócrates, ele já criou a definição de proporção áurea junto com os temperamentos que vocês vão conhecer. Então, a harmonia, a simetria facial que humanamente nós não temos, nós somos assimétricos. Quando a gente vai ver a análise M-face, o lado esquerdo e direito são diferentes. Logicamente que tem pacientes que é mais perceptível do que outros. E aí sim, o procedimento é aconselhável quando esse paciente sente um incômodo por essa assimetria. Mas todos somos assimétricos. E nós podemos, por meio desses procedimentos, trazer um conforto maior de equilíbrio dessa proporção áurea. E aí entra mais uma tecnologia a nosso favor, que é a fotografia. Mas, prof, não é ético fazer fotografia em procedimentos. Quando você vai expor essa foto em redes sociais, aí sim, você precisa de autorização desse paciente. Dependendo da foto, mesmo com autorização, não é aconselhável. Mas quando eu falo de fotografia para procedimentos, é para um planejamento de harmonização facial. Não é para expor o paciente. Até mesmo para que você possa convencer, né, o poder de persuasão para um paciente que já venha com a opinião formada. Ah, eu quero o meu rosto igual da Cleo Pires. Mas ele foi avaliado juntamente com a questão morfopsicológica, com a pessoa que ele quer externar. Não houve uma congruência. A fotografia é uma ferramenta excelente para o profissional conseguir desenvolver esse poder de persuasão e mostrar para esse seu paciente que aquela expectativa que ele tinha sobre aquela pessoa como referência não vai ser o resultado na pessoa em si. Já aconteceu com vocês de pegar, por exemplo, um corte de cabelo? Ai, achei lindo aquele corte de cabelo daquela atriz e tal. Leva o corte em imagem para um salão, o profissional faz e, poxa, não tem nada a ver com a foto. Claro, gente, precisa ser analisado uma série de fatores. A fibra não era igual, o volume não era igual.
cor, o formato do rosto, tudo isso é levado em consideração. Então, não podemos usar outras pessoas como referência para aquilo que a gente quer externar. Tem que ser estudado na pessoa, no paciente. E a fotografia, ela vai auxiliar de vários ângulos, tá? Não só frontal. E a morfopsicologia. Gente, isso aí é fantástico. Nós temos uma base dentro do visagismo que se chama temperamentos. A partir desses temperamentos, a gente pode utilizar como indício para a harmonização facial. Nesses 4 temperamentos, que Galeno, né, ele aprimorou a partir de Hipócrates, nós temos o colérico. Não precisa vocês se desesperarem em dizer assim, eu acho que eu sou todos, me identifiquei com 2, porque geralmente você tem alguns traços de pelo menos 2, mas sempre haverá um prevalente. O colérico é um temperamento forte, tá? Determinado, objetivo, geralmente é uma pessoa explosiva. É aquela pessoa que não tem muita paciência para mimimi, para picuinhas, para pessoas que se vitimizam. Não, ela é muito objetiva, fala sem filtro, sabe? Intensa e apaixonada. São algumas características, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muito mais. Então, o colérico, como cor que a representa, não necessariamente dizer que é a sua preferida, nós representamos o colérico pela cor vermelha. Então, essas pessoas que geralmente são pessoas proativas, pessoas que não dependem de ninguém para chegar onde quer, elas são autossuficientes. São pessoas que geralmente apresentam, para que entre em congruência com o seu temperamento, uma face mais retangular. Ângulos independente da área do terço, tá? A gente, quando fala face retangular, vem logo em mente a mandíbula quadrada, né? Mas eu posso ter esse ângulo representado na sobrancelha. Eu posso ter esse ângulo representado no cabelo. Algum ponto onde você queira externar isso, esse ângulo reto, ele vai passar essa mensagem. Então, na harmonização, se eu tiver um paciente que precise passar uma mensagem, ele não é um colérico, já identifiquei que ele não é um colérico, faz de conta que ele é um melancólico. Eu sou melancólica, tá? Então, eu identifiquei Janine melancólica, mas Janine precisa passar uma mensagem de empoderamento, de coragem. Porque Janine, mesmo estando na área da educação, que faz parte do temperamento melancólico, mas Janine, de certa forma, também é líder. Quem está em sala de aula tem que ter o espírito de liderança. E eu não tinha o espírito de liderança. Quer dizer, ainda estou desenvolvendo. Mas qual é a mensagem que eu vou passar com a minha fisionomia e o meu temperamento? Eu escolhi no cor de cabelo. Coloca um reto aí, uma franja reta aí, para passar um pouquinho dessa mensagem. Temos mais. Olhos profundos, né? Linhas verticais e horizontais em torno da testa, boca, a boca mais longilínea, não a boca curtinha. São características que emanam essa mensagem de poder. Mulher poderosa, homem poderoso. Os coléricos geralmente se dão muito bem nesse tipo de profissão. Olha. São desenvolvedores por natureza, por isso qualquer profissão que envolva liderança, motivação, produtividade está adequada às suas características.
Então, quem se identifica com o temperamento colérico é aquela pessoa que escolhe essas profissões de liderança, chefe de qualquer coisa, vai sempre se sentir feliz com aquilo que faz, porque está representando o seu temperamento. Vamos para mais um, o sanguíneo. O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que você quer estar sempre do lado, porque é uma pessoa que não tem mau humor. Está sempre sorrindo, achando graça de tudo, mas é uma pessoa que também sente a necessidade de aparecer. Ela gosta de bater foto, ela gosta de chegar por último nos eventos bem glamouroso. Olha todo mundo se acusando aí. Então, vamos lá. Também temos, logicamente, todo ser humano tem suas qualidades e defeitos, tá, gente? Não tem nenhum perfeito, não. Dinâmico. Esse tipo de temperamento mostra-se extrovertido, expansivo, comunicativo, alegre, cheio de vida e entusiástico. Então, é aquela pessoa que é comediante, né? Gosta de fazer uma piada para tudo. Quais são as características faciais que podem agregar nessa comunicação? A face angular formada por linhas oblíquas ao redor dos olhos, da testa, um nariz proeminente e uma boca larga. Prof, na nossa cultura, a maioria das pessoas não gostam de ter um nariz proeminente. Na nossa cultura. Mas você pode escolher uma outra característica que represente isso. Tem aptidão por ocupações profissionais ligadas aos esportes, aos contatos com o público em geral e relações humanas, como, por exemplo, vendedores, atores, palestrantes, publicitários. Então, essas pessoas que trabalham constante comunicação e interação com o público, se identificam muito a esse tipo de temperamento, o sanguíneo. Então, são pessoas que realmente elas comunicam a alegria, tá? Melancólico. O melancólico é um temperamento sensível. É uma pessoa organizada, meticulosa, perfeccionista, tímida, reservada e com grande capacidade de pensar de forma abstrata. Às vezes viaja um pouco na maionese. É, sou eu mesmo. Já me apontando ali, ó. Mas tem o lado ruim do melancólico, né? Porque o melancólico geralmente é introspectivo. Ele gosta de ficar ali no cantinho dele, ó. Olha aí ó, a imagem. E às vezes isso é muito negativo no meio corporativo. Para quem conhece você, sabe que você é assim pelo seu temperamento, mas outras pessoas podem te julgar negativamente, você pode perder uma oportunidade. Para todos os temperamentos tem o lado ruim e o lado bom, tá, gente? Características que remetem a esse temperamento. Olhos fechados, rosto oval, com características arredondadas ou formadas por linhas finas e queixo retraído. Eu falei para vocês que eu tinha o queixo retraído. Eu era totalmente característica física do melancólico. E eu precisava, eu sentia a necessidade de mudar isso em mim, de fora para dentro. Eu não consegui de dentro para fora. E eu passei por um procedimento de cirurgia ortognática, que de certa forma também é uma harmonização. E isso mudou completamente. Incrível, gente, como um detalhe, seja no cabelo, um procedimento facial, você consegue ter uma influência positiva no teu comportamento, na tua autoestima. Opa! São bastante criativos e perfeccionistas, portanto, é normal encontrar artistas, músicos, compositores, inventores, cientistas, educadores com esse tipo de temperamento melancólico. Fleumático. O fleumático, todo mundo vai dizer, sou eu, porque acho que é o temperamento que todo mundo gostaria de ser. É uma pessoa muito pacífica. Temperamento fleumático, né? Diplomático, pacífico, místico, espiritual, mas com tendência a ser apático e conformista. O
fleumático, gente, é aquele tipo de pessoa que, se tem uma discussão, se é para ele estar dentro, é para apaziguar. Olha aí, todo mundo se apontando. Então, o fleumático, ele é sempre muito sorridente, dá paz. Ele é tão da paz, tão tranquilo, que às vezes dá agonia. Principalmente para o colérico. Colérico com fleumático, às vezes não se dão bem. Por quê? O colérico é agitado. O colérico quer tudo para ontem. Ele é rápido, ágil. Ele é objetivo. O fleumático é aquela pessoa que anda assim, ó, se arrastando. Lenta. Faz as coisas sempre devagarinho, no tempo dele. Mas são pessoas dóceis demais, né? Falei igual como se fosse um cachorrinho, mas é verdade. Rosto geralmente redondo, transmite essa doçura, ou um misto com um quadrado. Lábio inferior maior do que o superior. Então, até os olhos, nariz, boca, não é só o contorno facial, gente. São todas as características que compõem a face que vai te dizer a mensagem que você quer externar. Então, todo mundo hoje em dia faz o quê? Nos procedimentos. Lábio enorme, né? Volumoso. Rosto anguloso, mandíbula quadrada. Remoção de bichecto. Nos procedimentos que são um pouco mais invasivos, a gente vê muito desse resultado. Realizam-se perfeitamente em atividades científicas, em profissões que exigem design, análise e modelagem. Eles são bastante resistentes ao estresse, são pessoas que não têm estresse, zen. Elas podem trabalhar tanto com pessoas como de forma independente. E aí coloquei como exemplo arquitetos e professores de yoga. Mas tem uma infinita possibilidade aí dentro da área profissional. Então, vocês viram quanto existe de característica para as personalidades. A gente pode, sim, encontrar temperamentos mistos para nos identificarmos, mas sempre haverá aquele que prevalece, tá? E é nesse ponto que o profissional vai trabalhar. Qual a profissão que você escolheu? Vamos fazer uma correlação para trabalhar nesse procedimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre resultados, que é o que a gente gosta, né? Vamos aplicar um pouquinho do que eu acabei de falar nos resultados. Eu tenho um antes e depois aqui, onde nós temos uma remoção de bichecto num rosto que já era oval. Um rosto onde nós não temos tanta gordura assim na área da bochecha. Remoção de bichecto é um procedimento para a área da odontologia, mas a gente vai comentar porque, de uma certa forma, se trata de harmonização. Então, aqui, gente, o que acontece quando você tem um rosto com pouca gordura desse coxim e onde há um exagero, que é o que as pessoas estão cometendo hoje em dia, né? Ela passa uma mensagem no depois de uma pessoa que não está saudável. Diferente de um rosto esculpido, a mensagem é de um rosto que não está saudável. Por quê? Houve um exagero. O lábio, se vocês observarem, também já era um lábio com volume bonito. Não precisava acrescentar nada. Mas seguindo as tendências, o exagero, em meio a uma face onde não há volume nenhum, que ela removeu, explodiu um lábio. Porque tudo que você remove para tentar compensar, algo vai se destacar.
Então, por exemplo, se uma pessoa tem o mento proeminente, um mento grande, que a gente vai chegar num exemplo já já, e o nariz era proeminente, ele está ali, gente, na medida proporcional. Mas se você diminui, o que é que ia acontecer em seguida? Esse nariz ia se destacar. Entenderam? Aqui nós temos uma menina que antes também já tinha uma mensagem muito bonita. A gente não sabe a fundo a busca, o objetivo de cada um desses pacientes, não. Mas o que se percebe é, mais uma vez, as tendências sendo repetidas. Mas o que é que a gente pode observar? O que eu acabei de falar há pouco, olha. Observem aqui que a proporção do segundo terço, né, o nariz, para o terceiro terço, onde tem a boca, o lábio, talvez uma pequena rinoplastia, só para rinomodelação, seria o suficiente para proporcionar uma harmonia ou um pouco de volume labial. Mas esse exagero que aconteceu no pós, logicamente, isso deve ter sido um pós imediato, né? Há um período de recuperação, o lábio vai desinchar um pouco mais. Porém, gente, cadê o terceiro terço da face dessa paciente? Sumiu. Porque explodiu em desproporção o lábio. Ele ficou ocupando o terceiro terço da face. E aí fez com que o seu segundo terço ficasse diminuído. Vocês conseguem observar isso? Outro exemplo aqui de desproporção. Nós temos um equilíbrio. Gente, há um equilíbrio. O conceito do belo é individual, mas vamos falar de proporções. Então, eu tenho um primeiro terço, um segundo terço, que se vocês observarem, o nariz era proeminente, né? Mas o olho era pequenininho, de fato. O nariz proeminente, o primeiro terço proeminente, o terceiro terço proeminente. Um exemplo típico de face oblonga. Todos os três terços estavam em equilíbrio, mas ele fez um aumento ainda mais do terceiro terço. O que levou em contrapartida, diminuição do segundo, diminuição do primeiro. Já havia um equilíbrio, quando ele aumentou o terceiro terço, diminuiu os demais. Entenderam a lógica? Eu coloquei o nome desse rapaz porque eu não sabia o nome dele, mas ele fez vários filmes americanos. É. Lindíssimo. Caiu também no modismo, olha. Envelheceu 10 anos. Ficou muito pesado. Se ele queria dar ângulos, ele poderia ser trabalhado de uma forma mais comedida. É nisso que eu falo. Às vezes o exagero acaba trazendo malefícios na imagem. Agora vamos olhar com o visagismo para ver alguns exemplos. Diego Hipólito. Diego Hipólito, ele tinha o primeiro terço da face extremamente proeminente. Olha o equilíbrio, gente. Que resultado fantástico. Mas vejam a sutileza no que foi trabalhado no terceiro terço. A gente não está vendo aquela mandíbula pesada. Ele, inclusive, conseguiu manter o formato original do rosto. Isso é aquela ex-paquita, que não é do tipo de vocês, não, mas é do meu. É sorvetão, Andréa Sorvetão. Veja que sutileza, né? Trabalhou a parte periocular, bem leve, porque a gente consegue ainda observar que precisa ser um pouco mais trabalhado, mas ficou ótimo.
manteve todos os detalhes da face. O que ela fez aqui foi, na verdade, melhorar em termos de rejuvenescimento. Prof, isso é uma harmonização? É, gente, uma harmonização. Você não precisa modificar a face do seu cliente para considerar um procedimento de harmonização. A partir do momento que você devolve a integridade, né, a textura da pele, emanando uma qualidade, é uma harmonização. Eu não sei quem é esse rapaz, mas eu encontrei essa foto e achei fantástico. Esse é um exemplo de alteração de formato do rosto que realmente veio a calhar. Veja como a força da mandíbula, esse ângulo da mandíbula, trouxe um equilíbrio, tanto que os olhos, né, na primeira imagem, se você observar, os olhos era o que mais se destacava no rosto. Na segunda imagem, ele já não se destaca mais, e sim, ó, a parte do terceiro terço, que geralmente os homens, o público masculino, eles gostam muito de explorar o terceiro terço da face. A mulher, hoje em dia, está meio em equilíbrio, o terceiro e o segundo, que são os olhos, a parte dos olhos. Mas os homens gostam muito de trabalhar o terceiro terço. Então, isso transmitiu nesse trabalho uma força com o resultado de preenchimento. Essa, sem dúvida, eu acho que foi um dos melhores resultados que eu já encontrei. Ela já era uma moça muito bonita, mas vamos falar sobre a morfopsicologia. Lembra que eu falei que as pessoas que trabalham com a arte da comédia, do humor, que é o caso dela, apresentam face mais, como é que eu posso dizer, em formatos hexagonais, losango. Então, ela antes tinha um rosto mais indefinido, uma mistura de oval com quadrado, porque na verdade o que temos aqui no terceiro terço é um excesso de gordura, que faz com que essa angulação se forme não por um rosto ósseo quadrado. Para passar essa imagem congruente com a profissão, olha o ângulo que passou a ser trabalhado, olha, um losango, exatamente como eu mostrei para vocês, ó. Eu vou voltar lá para vocês lembrarem. Que é o sanguíneo. Olha aí. Exatamente, ó. Atrizes, comediantes. Olha aí. Então, o resultado ficou perfeito para ela. E muita gente, às vezes, questiona sobre esse procedimento que ela se submeteu, dizendo que pessoas engraçadas não precisam ser bonitas. Veja que crença limitante, sem nenhum fundamento. Por que não? Ela consegue manter a graça, o humor, mesmo bonita. Então, ficou perfeito o resultado. E aí eu coloquei essa última imagem para deixar vocês me ajudarem. Eu já tenho, logicamente, o meu estudo de caso, mas eu gostaria de saber se vocês conseguem observar nessa moça, que é a ex do Whindersson, né? Esqueci o nome dela. Pronto. Essa foto do antes, essa foto do depois. Vamos observar pelos 3 terços, que fica mais fácil. Aqui na região dos olhos, o que vocês conseguem observar em destaque nessa primeira imagem? Na parte dos olhos, vocês conseguem perceber um olhar mais triste?
Um pouco de pálpebra um pouco mais caída. O nariz, não houve tanta diferença, né? Aqui na segunda imagem tem uma maquiagem. E a gente sabe que com maquiagem a gente também pode trabalhar a harmonização, né? Então é notório que não tem diferença aí no nariz. Lábio, terceiro terço. O que é que vocês observam? Exatamente, gente. Olha, eu fiz leitura labial, porque eu tô surdinha. Eu tô com otite, não tô escutando nada. Mas, gente, observando essa imagem, é notório que a harmonia no primeiro terço com o arqueado da sobrancelha, provavelmente foi realizado um procedimento de toxina para arquear a sobrancelha, levantou o olhar. Observam isso? Já o volume do lábio não fazia necessário. Por que não era necessário? Porque ela já tinha um volume bonito. E o que aconteceu? O terceiro terço ficou... Exatamente. Faltando espaço para o lábio. Então, o mento dela retraiu minimamente, mas o tamanho do lábio, ele ficou ocupando o terceiro terço. Então, ela acabou levando uma desarmonia para a face. Quer perguntar alguma coisa? Então, aqui, o que realmente trouxe a proporção áurea foi a parte das sobrancelhas, né, com arqueamento, com a toxina, mas o lábio desequilibrou, porque ela ficou perdido na terceira face, no terceiro terço. Interessante, né? Perguntas? Todo mundo quer saber aí qual é o seu temperamento, se a sua profissão combina com o seu rosto, se transmite a imagem. Mas, gente, isso é um trabalho super meticuloso. Mas é interessante, né? A gente levar a importância do visagismo na hora de realizar um procedimento. Para que seu paciente, como esses que a gente viu o resultado, não satisfatório, muitos tentaram, inclusive, reverter o processo. Porque nem tudo que a gente vê como tendência cai como uma luva para todo mundo. Pelas características individuais de cada um. É preciso analisar minimamente, mostrar isso para o seu paciente, para, de fato, você iniciar e de forma cautelosa, aos poucos, para que você possa se habituar com a nova imagem. Porque eu digo para vocês, é um impacto tão forte, um detalhe, é um impacto tão forte na nossa autoestima, que isso pode fazer com que você mude o seu comportamento. Não. Alô? E a gente quer ter mudanças positivas e não mudanças negativas. Alô? Ok? Muito obrigada, pessoal. Alô? Já vou brigar com ela, porque ela nunca fez a minha avaliação. Ela poderia já ter feito, né? Mas ela não fez. Microfonia. Gente, eu quero agradecer a professora Janine e queria dizer que, mais uma vez, obrigada a ela por ajudar sempre a gente, por estar sempre presente e por fazer também da estética, né, valorizar a estética como a gente valoriza. Querer passar esse conhecimento para vocês, querer estar aqui com vocês e querer compartilhar também o conhecimento dela com vocês. Eu vou chamar agora uma aluna que reclamou muito durante 3 anos de curso, mas é uma aluna bastante presente, que se fez presente nessa pandemia, que me ajudou bastante também e que me ajuda até hoje. Ela é um pouquinho brava, mas a gente consegue se entender, porque eu também sou. Eu queria chamar a Maura Costa para vir aqui, que ela tem uma homenagem para fazer para a professora Janine.
Bom dia, pessoal. Bom, o que falar, né, dessa pessoa cativante e excelente profissional? A resposta é simples. Primeiramente, dizer obrigada em nome de todos os alunos do curso de Estética e Cosmética pelo seu profissionalismo, dedicação, carinho e compreensão com a gente. Falar do seu lado profissional, só podemos dizer que é impecável, tanto nas aulas teóricas quanto nas aulas práticas. A sua dedicação é tanta que ela foi a campo com a gente para nos ensinar a comprar os materiais corretos e a um preço justo. Ela chegou simples, sem fazer muita força e nos conquistou. Sentimos tanto por não lhe conhecer antes para aproveitar toda essa dedicação, mas ao mesmo tempo também nos sentimos tão gratos pela oportunidade de lhe conhecer, mesmo nessa reta final do curso. Sua dedicação nos ajudou muito em todos os sentidos, tanto no lado acadêmico quanto no lado pessoal. Não só conhecemos uma professora, mas também ganhamos uma amiga que vamos levar para a vida. Isso porque o valor da amizade se vê em pequenos gestos, com o passar dos dias, e não no tamanho e no preço das coisas, pois o que é material quebra, envelhece, fica fora de moda e logo perde seu valor. Já as atitudes, assim como as simples palavras, essas não se perdem no tempo, elas se perduram para sempre, pois um amigo não se compra, ele se conquista diariamente num processo natural. E você nos conquistou. Obrigada, Janine. Obrigada, meus amores. Obrigada. Vocês realmente são o gás que todo professor tem para estar diariamente passando um pouquinho do que a gente sabe, com dedicação, que é o nosso dever. A gente não tem que passar apenas o que a gente sabe hoje. Então, a gente tem que buscar todo dia para passar no outro dia seguinte novos conhecimentos. Então, vocês que dão esse incentivo para a gente. Eu que agradeço a vocês, agradeço muito a Vanushka por todos os momentos que eu precisei, e vocês também, né? Todos os momentos que eu precisei, vocês sempre me incentivaram e me ajudaram. Muito obrigada, gente.